Gostaria de abrir a palavra do Senhor com os irmãos essa noite em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Abra aí no livro de Josué, no capítulo 3. Nós vamos ler dois versículos. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 7. Josué 3, 5 e depois o 7. Olha só o que diz o 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse é o primeiro versículo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então hoje o compromisso é santificação da vida. E amanhã o compromisso do Senhor conosco é maravilhas serão feitas no meio da nossa comunidade. Então, o verso 7 agora. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, o que o Senhor diz a Josué? Josué, eu vou começar a engrandecer a sua vida, porque eu te chamei, te coloquei numa posição, te dei um propósito a executar, então eu vou abençoar a sua vida. Vou engrandecer a sua vida a partir de hoje. Este é o mesmo Deus que era no passado, é o mesmo Deus que é hoje no presente, é o mesmo Deus que será eternamente. É o Deus que abençoa e que engrandece aqueles que são fiéis ao seu santo nome, que são fiéis aos seus propósitos, que seguem os seus ensinos e que se tornam vasos de bênçãos nas suas mãos. Então hoje quero falar com isso: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação é o caminho para as bênçãos do Senhor serem derramadas copiosamente, abundantemente sobre as nossas vidas. Então, vamos pensar que a santificação das nossas vidas é o caminho para as bênçãos de Deus serem derramadas copiosamente sobre as nossas vidas e sobre as nossas comunidades familiar, igreja, nossas áreas de influência. Tá certo então isso? Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará amanhã maravilhas no meio de vós. Eu acho que a gente podia até recitar isso junto. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Peraí, só estou dizendo de que maneira vamos fazer. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos então? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã, surpreendentemente, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Queria compartilhar com você. Queremos ver grandes coisas de Deus? Queremos ver grandes coisas realizadas pelo Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossa cidade, pela instrumentalidade da vida de cada um de nós e da vida da nossa igreja? Queremos ver grandes sinais de Deus aqui no meio de nós? Sim ou não? Você tem certeza? Então, se dependesse de você, estes grandes sinais aconteceriam no meio da nossa comunidade? Porque a Bíblia diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora eu vou te perguntar mais uma vez: se dependesse de você particularmente, se dependesse de mim particularmente, se dependesse do Gustavo particularmente, ou de qualquer um de nós individualmente, estas bênçãos do Senhor aconteceriam amanhã no meio de nós? Então, está tímido demais. Por quê? É assim, não é? Está tímido. Sabe por quê? Porque a condição é essa: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Queremos ver grandes coisas de Deus? Queremos ver poderosas transformações de Deus?
queremos ver bênçãos de Deus, queremos ver o engrandecer de Deus nas nossas vidas, queremos ver o engrandecer de Deus nos nossos filhos, queremos ver o engrandecer de Deus nas nossas famílias, queremos ver o engrandecer de Deus na nossa comunidade, queremos ver as bênçãos de Deus transbordando estes espaços e alcançando a sociedade, queremos ver algo diferente, especial, procedente de Deus. Sim, nós queremos. Então qual é a condição? Santificai-vos hoje. Então o que é isso? O que significa santificai-vos hoje? Porque saber as bênçãos que nós queremos, nós sabemos. Ter uma ideia das coisas que nós gostaríamos de ver acontecendo aqui, nós temos esta ideia. Agora, a condição é santificai-vos hoje. E o que significa isso? Olha, nós queremos ver grandes coisas de Deus. Deus é poderoso para fazer as grandes coisas que Ele prometeu e que nós esperamos? Deus é poderoso? Você acredita que Ele é poderoso? Então diga para a pessoa ao seu lado, assim, Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Agora você que ouviu, diga para outra assim, eu creio que Deus é realmente poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas. Nós cremos isso, então Deus é poderoso. Agora, você acha que Deus, que é todo poderoso, Ele quer nos abençoar? Ou Ele retém as suas bênçãos porque Ele fica com um certo ciúme da gente, ou qualquer sentimento carnal aí a nosso respeito? Deus não tem isso. Ele quer abençoar o seu povo? A Bíblia está cheia de promessas de Deus. A Bíblia está cheia de orientações bíblicas sobre como nós podemos nos preparar para receber grandes e extraordinárias manifestações de Deus no nosso dia a dia. Então você crê que Deus é poderoso, você quer que você acredita que Ele quer nos abençoar. Está certo isso? Você acredita nisso? Então nós sabemos que Deus tem promessas grandes. E essas promessas não são só promessas para Israel. São promessas para o novo Israel de Deus, que é a sua igreja. São promessas para o corpo de Cristo. São promessas para nós no dia de hoje. Então Ele quer fazer isso nesse tempo, como Ele fez isso no passado. Porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, vamos acreditar que Deus quer, Ele é poderoso e Ele quer fazer isso hoje. Santificai-vos hoje. E amanhã Deus começa a engrandecer a vida de cada um de nós, porque Ele falou que faria isso na vida do Josué. E se Ele fez isso na vida do Josué por causa da dedicação de Josué ao seu propósito, se nós fizermos semelhante a Josué, se nós modelarmos em nossa vida o comportamento do Josué, então certamente que Deus também replicará na nossa vida as suas bênçãos prometidas ao seu povo. Então Deus é poderoso, Ele quer nos abençoar e Ele quer fazer isso nesse tempo. Ele não vai fazer isso no futuro, quando nós ainda nem sabemos quando será, nem tem como fazer isso no passado, porque nossa vida já passou. Mas Ele trabalha conosco no presente. Por isso que Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então no presente eu tomo uma decisão. A vida não acontece no passado, a vida não acontece no futuro, porque no passado ela já aconteceu, no futuro ela ainda não aconteceu, portanto a vida está acontecendo agora, nesse momento. A sua vida é você respirando aqui agora, é você ouvindo com seus ouvidos essa palavra, é você processando essa palavra no seu coração e na sua mente, é você vivendo neste momento, e neste momento que você vive, você está construindo o seu futuro, porque o seu futuro é a soma de todos os seus presentes, e também o seu passado será tão glorioso quanto for a soma dos seus presentes. Por isso que nós hoje temos que pensar que o Senhor nos convoca para uma consagração das nossas vidas, porque Ele quer fazer o nosso passado ser extraordinário e quer fazer o nosso futuro ser uma grande e extraordinária bênção, porque Ele quer nos abençoar no presente. Hoje é o dia da glória de Deus se manifestar na sua vida. Hoje é o dia do poder de Deus se manifestar no seu entendimento. Hoje é o dia do poder de Deus aí trazer uma unção especial sobre você,
porque esta é a palavra do Senhor: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E como é que Deus fala ao seu coração? Como é que Ele comunica ao seu coração? Ele comunica pela palavra dele, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e vai até lá no interior da alma e serve para discernir as intenções do nosso coração, serve para discernir as motivações do nosso coração, serve para clarear as motivações do nosso coração. E como é que essa palavra que é viva e eficaz chega até você nesse momento? Pela palavra desse pregador. Esse pregador está tentando levar até o seu coração e até o seu entendimento essa palavra que é viva e eficaz. Então eu, como pregador, estou dizendo: se você hoje ouvir a voz de Deus, se você entender que essa palavra é uma palavra de Deus para você, não endureça o seu coração, não feche a porta do seu coração, porque hoje Deus tem uma palavra para você. Deus tem um propósito para você especial. Hoje Ele quer falar com você. E Ele está falando com você através dessa palavra que Ele falou com Josué lá atrás. E Ele está falando com você que se você buscar uma consagração de vida hoje, amanhã Ele faz maravilhas na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações interpessoais, na sua área de influência. Onde você tiver alguma forma de influência, aí você verá a mão de Deus operando, agindo. Aí você verá Deus alargando as suas tendas, esticando as cordas, para que você possa ampliar a bênção do Senhor que está sobre você, fazendo através de você ela chegar a muitas outras pessoas. Porque mais bem-aventurada coisa é a gente dar, do que a gente simplesmente receber. E Deus, quando nos dá, Ele nos dá para transbordar, a fim de que transbordando nós alcancemos muitas outras vidas e através da nossa vida abençoemos muitas outras vidas. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Faz sentido? Então pronto, Deus requer uma vida ligada a Ele, para que isso seja verdadeiro na nossa experiência pessoal. Deus é poderoso? É. Deus é capaz de fazer grandes coisas? É. Deus diz que fará grandes coisas se a gente fará. Então, qual é a expectativa de Deus a nosso respeito? Que nós acertemos nossa vida com Ele, que nós nos estabeleçamos como companheiros de jornada dEle, companheiros de jornada e mais que isso, vivamos na comunhão com Ele. Então, Deus requer uma vida ligada a Ele, uma vida de comunhão com Ele. O que é uma vida de comunhão? Primeira coisa, não é uma vida que utiliza Deus para os seus interesses egoístas, não é. A vida de comunhão não é uma vida de utilização. Tem gente que utiliza Deus, tem gente que usa Deus, já viu? Usa Deus. Senhor, eu quero isso, Senhor, faça isso, faça aquilo outro. Então, pessoas que utilizam Deus. Mas Deus não é objeto de utilização da nossa parte. Deus não é um objeto que a gente usa. Então, qual que seria a colocação? Não é a gente que usa Deus. É a gente que se torna um vaso que Deus usa. Então, a minha vida é para ser um instrumento para ser usado por Deus, porque quando Deus faz uma obra na minha vida, Ele faz uma obra que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, quando Deus usa a minha vida, Ele usa para o louvor da sua glória, e fazendo isso, Ele usa para ser um elemento de abençoador da minha vida, e um elemento que abençoa a vida dos outros, através da nossa instrumentalidade. Então nós não usamos Deus para resolver nossos problemas, nós nos colocamos nas mãos de Deus como instrumento, e Ele vai nos conduzindo, nos orientando, nos liderando, nos mostrando os caminhos que temos que escolher, as ações que temos que empreender, as decisões que devemos tomar,
para que nós sejamos nas mãos dele instrumentos poderosos, para que ele possa refletir nesse mundo a sua vontade. Por isso que a Bíblia diz que nós somos astros luminosos no meio de uma geração perversa. Mas por que somos astros luminosos? Não é porque nós temos luz própria, é porque a luz do Senhor brilha em nós e reflete através de nós o seu brilho onde nós estamos. Então as pessoas, ao olharem para nós, não vão ver a nossa vida propriamente, senão que eles devem ver a ação de Deus refletida em nós, mostrando a eles o poder e a graça de Deus. Isso é que faz a gente ter testemunho para dar. E o que é o testemunho? É declarar sobre a nossa vida, a ação de Deus, e como isso pode levar as pessoas a te ajudar a glorificar a Deus, a agradecer a Deus, porque Deus foi misericordioso e bondoso com você, agiu na sua vida, e você hoje tem uma experiência espiritual para contar, porque a sua relação com Deus não é uma relação teórica, a sua relação é uma relação de comunhão, de identidade, de aproximação, de companheiro de jornada, companheiro de viagem. Não é isso? Então, outra coisa, viver com o Senhor como um companheiro de jornada. Se lembra daquela passagem com os 2 discípulos, no dia da ressurreição, eles vinham de Jerusalém para Emaús, falando entre si? O que eles estavam falando? Falando sobre o Evangelho. Falando sobre Jesus, sobre a crucificação, sobre todas aquelas coisas. E lá as tantas, eles disseram assim, e nós pensávamos que fosse ele o Redentor de Israel. Mas agora já passaram 3 dias e nada aconteceu. Então estavam voltando para casa desanimados, porque parece que o Evangelho para eles era uma ideia, uma história que não se concretizou, que não se realizou. A Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece para eles, já era noite, né? A estar com eles no caminho, para dizer, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Aí eles falam, só tu és estrangeiro em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu lá, como mataram Jesus, varão poderoso, profeta, e nós esperávamos que fosse ele o Redentor de Israel, mas tudo isso aconteceu e acabou, foi um sonho, foi uma quimera. Aí Jesus falou com eles assim, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Aí ele pegou a palavra e foi dizendo para eles, desde os profetas, foi mostrando o que estava escrito a respeito dele. Então a Bíblia diz que eles chegaram na casa, convidaram o Senhor para entrar na calada da noite, e quando eles foram repartir o pão, o Senhor orou, e deu pão para eles, partiu e deu para eles. Quando deu pão para eles, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, o coração se abriu, e então eles falaram assim, acaso não ardia em nós o coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Então naquele momento eles se deram conta de que o que eles pensavam era sobre um Jesus histórico e sobre alguma coisa que tinha acontecido, mas não tinha nenhuma significação espiritual para eles. Mas agora era diferente, porque agora eles tinham uma experiência com Jesus ressurreto. Jesus agora estava falando com eles e eles perceberam que era Jesus. Então o coração deles devia estar ardente, vibrando, porque não era apenas uma história da qual eles se lembravam com tristeza, mas era agora um testemunho vivo de como Jesus entrou na vida deles e de como Jesus mostrou para eles que o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é um relacionamento, o Evangelho é um encontro, o Evangelho é uma relação entre o ser humano e o Deus poderoso da criação. Naquela hora, sabe o que eles fizeram? Já era noite, eles se levantaram dali e voltaram para Jerusalém. Seguiram o caminho contrário, mas agora com o coração ardente. Chegaram lá em Jerusalém, o Senhor vive, o Senhor ressuscitou, o Senhor falou conosco, o Senhor se comunicou conosco, o Senhor, o nosso Deus eterno, Redentor, vive para sempre. Então esta é a ideia de um evangelho que fala de um Deus que está conosco, que quer estabelecer uma relação conosco. Seu coração arde quando você está na comunhão com o Senhor, na sua vida de oração, de devoção, você sente o seu coração batendo, você sente a sua mente se alegrando, você sente as suas emoções transbordando, ou tudo isso não faz sentido para você? É importante que você comece a pensar
que a nossa relação com Deus não é uma relação de apenas conhecer alguma coisa sobre Deus, mas é uma relação de conhecer o próprio Deus. Ter um relacionamento com Ele, falar com Ele, sentir a presença dEle, ver o seu coração vibrando, ver a sua mente se alegrando, seu coração se alegrando, porque você está diante dEle e o Espírito Santo está tocando a sua vida, intercedendo por você, orando por você, derramando no seu coração o amor de Deus, fazendo você ter a convicção de que você é filho de Deus, porque é uma declaração de Deus a seu respeito, feita pelo Espírito Santo, e você começa a se alegrar, e o seu coração começa a exultar, e você começa a dar glória a Deus, e você começa a louvar, e você começa a engrandecer dentro de você a presença de Deus, porque você vai abrindo espaço para que Deus possa falar com você cada vez mais, e cada vez mais claramente, e cada vez mais intensamente, e então você começa a perceber que Deus quer ser seu amigo, seu companheiro de jornada, quer falar com você nas estradas escuras da vida, quer falar com você e aplicar esta palavra pelo Espírito Santo no seu coração, quer convencer você de que Jesus é o caminho que te leva a uma experiência grandiosa, criativa, inteligente, que conecta você com o trono da graça de Deus e onde Ele se coloca como seu mediador, como seu intercessor. É Ele que pega a sua oração aqui e coloca nas mãos do Pai lá no céu. E Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o meu Espírito Santo para estar com vocês. E o Espírito Santo vai pegar a sua vida aqui, vai conectá-la com o Senhor. E o Senhor vai usar o Espírito Santo para conectá-lo com você. O Espírito Santo habita em você, no seu coração. Você é o templo do Espírito Santo. Se Jesus te representa no trono de Deus, o Espírito Santo representa o trono de Deus dentro de você, dentro da sua experiência pessoal. Este é o Evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é uma teoria, é o poder de Deus. A Bíblia diz que o mesmo poder que operou em Jesus, trazendo Jesus da morte para a vida, é o poder que opera em vós. Opera em nós o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus. Deus quer ser nosso companheiro, nosso amigo de jornada, e Ele nos convida a uma experiência de consagração, de santificação da vida. Santificação não é um negócio que você fica beato e deixa: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Santificação é o contrário, é o que eu posso fazer, é o que eu devo fazer, é o que me convém fazer. Então eu posso fazer, ser amigo de Deus, eu posso entender a mente de Cristo, eu posso compreender a palavra, e eu posso ser um instrumento de Deus, eu posso refletir neste mundo a grandeza de Deus, eu posso manifestar neste mundo o poder grandioso de Deus, eu posso ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não é o que eu não posso fazer, é o que Deus me habilita a ser e depois me habilita a fazer. É isso que é o Evangelho, é uma capacitação espiritual, é uma integração do poder de Deus na sua vida e a sua vida no poder de Deus. É uma relação de intimidade entre você e Deus, não para você deixar de fazer as coisas erradas, mas para você perceber que existem muitas coisas especiais que Deus espera que você faça para refletir a glória dEle na sua vida e no mundo onde você vive. Então a ligação com Deus se chama consagração. É uma consagração, é a santificação colocada no altar de Deus. É a santificação consagrada ao Senhor. Esta consagração, olha só que coisa interessante. É a vida no altar. Consagração é a vida no altar. Porque depois que a vida estiver no altar, aí ela vai estar onde Deus quiser que ela esteja, mas inicialmente ela está no altar. Romanos capítulo 12, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, por tudo que Deus quer e deseja. Ele diz assim: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, os vossos vasos, a Deus, como se fosse um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Então é trazer a vida ao altar do Senhor. Quando você traz a vida ao altar do Senhor, diz a Bíblia assim: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tem nada de emocional nisso. É racional, é inteligente, é decisão, é atitude, é comprometimento. Você decididamente, usando todas as suas faculdades mentais, decide trazer a sua vida ao altar e colocá-la ali como um ato de culto a Deus, numa entrega incondicional. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, ela pertence ao Senhor. Não é porque ela pertence por direito de criação, ela pertence porque eu decidi, com toda a liberdade da minha consciência, decidi colocá-la no teu altar e dizer: Senhor, minha vida está nas tuas santas mãos. Quando você entrega a sua vida no altar, a quem ela pertence então? Ela pertence ao Senhor. Você não a ofertou ao Senhor como sacrifício vivo, santo? O sacrifício era assim: oferecia o sacrifício, matava a vítima, oferecia o sangue ao Senhor, e a vítima morria, acabou. Encerrou ali, aquela vida foi oferecida ao Senhor, pronto, acabou. A Bíblia diz que você oferece a sua vida como um sacrifício, só que não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Você, com a sua liberdade, com a sua capacidade de escolha e decisão, você coloca a sua vida no altar. Então a sua vida pertence ao Senhor. Sim ou não? Você entregou sua vida nas mãos do Senhor? Em algum momento da sua história você já entregou sua vida ao Senhor? E você todos os dias consagra a sua vida ao Senhor? Todos os dias você faz e renova seus votos de fidelidade ao Senhor? Todos os dias você vive a expectativa de que a sua vida de hoje seja melhor do que a sua vida de ontem, a de ontem é melhor do que a de anteontem, e então você vai crescendo na estatura do varão perfeito, vai avançando. Sua vida pertence ao Senhor. O que o Senhor faz com a sua vida quando a sua vida pertence a Ele? O que Ele faz com ela? Ele abençoa, sim, muito bem. E depois, o que Ele faz com ela? Sua vida está abençoada no altar, o que Ele faz com ela? Ele pega a sua vida, sabe o que Ele faz? Ele pega a sua vida e diz assim: ó, vou pegar essa vida que você me deu, é minha porque você me entregou, só que eu vou deixá-la com você e você vai administrá-la em meu nome, para a minha honra e para a minha glória. Então você me entregou a vida, mas eu vou deixá-la com você. Você vai ser mordomo desta vida, que agora é minha, porque você a entregou a mim. Mas eu vou deixá-la com você. Então é a sua vida santificada, consagrada, santa ao Senhor, separada para o Senhor, que agora o Senhor coloca nas tuas mãos e diz: administra em meu nome, administra para a minha glória. E a partir de hoje eu vou começar a engrandecer a sua vida, porque não é a sua vida, é a vida que você ofertou a Deus e que Ele deixa com você para que você a administre para a sua honra, para a sua glória, para a manifestação da sua honra, do seu poder, da sua graça, no tempo em que você vive aqui e agora. Gente, faz sentido isso? Então, se você entregou sua vida no altar, aí o Senhor diz assim: olha, você agora está capacitado para não se conformar com a mundanidade desse mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, Deus nos deu de volta a nossa vida, por quê? Porque Ele quer que a gente transforme a vida da gente até que tenhamos a mente de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo, ter a compreensão do Evangelho de Cristo, ter o entendimento da palavra do Senhor e assimilar isso de tal maneira que nós saibamos distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Transformais pela renovação da vossa mente, para que nós possamos ter o discernimento de saber o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Termos a capacidade de não nos envolvermos com o que não procede de Deus, e temos a sabedoria para nos envolvermos com o que procede de Deus, porque santificar a vida é isso,
é fazer a vida identificada com o propósito de Deus, a fim de que o Senhor não tenha a menor dificuldade em nos abençoar, não tenha a menor dificuldade em nos engrandecer, porque Ele estará fazendo algo que vai glorificar o nome dEle em nossas vidas. Por isso que Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado o quê? A obra que me deste a fazer. Então Jesus diz: eu glorifiquei o Senhor na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu. Deus tem dado uma obra para você. Quando você coloca a sua vida no altar, Deus tem um propósito para você. Ele quer fazer algo especial na sua vida e através da sua vida. E é possível que você chegue ao final da jornada e você possa dizer: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu para fazer. E a obra que o Senhor lhe deu para fazer, ela pode ter as mais variadas configurações, mas sempre honrará o nome do Senhor, abençoará a sua vida, e a sua vida abençoará outras vidas, porque o Senhor quer abençoar este mundo, o Senhor quer abençoar esta geração, o Senhor quer abençoar as pessoas, e Ele precisa de pessoas para serem canais de bênçãos. Por isso que a Bíblia diz: o Deus poderoso da criação estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vamos repetir: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Ele disse: a mesma coisa que eu fiz em Cristo, Cristo vai fazer em vocês. Vocês serão agora esses elementos de comunicação entre o trono da graça de Deus e a sociedade onde vocês vivem, porque Deus colocou em você a palavra da reconciliação. Então você é um instrumento de Deus para reconciliar, para levar as pessoas a uma compreensão do divino, do Deus poderoso da criação. Mas como é que você vai levar as pessoas a essa compreensão se você mesmo não tem essa compreensão? Se você mesmo não tem essa experiência? Então nós não podemos dar o que não temos. Por isso que a Bíblia nos chama para sermos companheiros de Deus, amigos de Deus, andarmos com Ele, temos experiências espirituais com Ele, para que tenhamos um testemunho a compartilhar com aqueles com os quais nós convivemos. E não é convencer ninguém de religião, é mostrar às pessoas que existe um Deus poderoso, que dá um sentido especial às nossas vidas, e que nos faz mais do que vencedores, para enfrentar as adversidades da vida, e para saber administrar o potencial que Deus nos deu para criarmos riqueza, criarmos relacionamento, criarmos oportunidades, criarmos percepções novas, ou seja, espalhar as bênçãos de Deus por onde a gente caminhar, por onde a gente andar. Amém? Então pronto. Então, olha só, vida no altar, Romanos 12. Tudo isso é para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O propósito de tudo isso, trazer a vida no altar, inconformar-se com a carnalidade do mundo e aperfeiçoar a espiritualidade com a qual você se comunica com o Deus poderoso da criação, é para que você experimente a vontade de Deus. Por quê? Não é para você conhecer a vontade de Deus, não, é para você experimentar. Porque experimentar é diferente de saber, conhecer. Conhecer a gente pode conhecer. Outro dia fui num restaurante, estava lá, pudim, não sei de que, de leite, o melhor pudim do Brasil. Então fiquei sabendo que era o melhor pudim do Brasil. Mas eu pensei, que gosto deve ter esse melhor pudim do Brasil? Sabia nada. Aí eu falei, vou experimentar. Experimentei. E para minha surpresa, era realmente o melhor pudim que eu já tinha comido. Então eu falei assim, rapaz, é legal mesmo. Por isso o Evangelho não é para você saber alguma coisa sobre, é para você experimentar o poder de Deus na sua vida. É para você ter a ideia de que não é uma religião que você abraça, é uma comunhão que você traz para dentro da sua experiência. É um companheirismo que você constrói com o Deus poderoso da criação. Por isso que quando Jesus nasceu, deram para ele um nome, que se chamava Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Mas não é para a gente ficar olhando para ele, é para a gente estabelecer com ele um relacionamento,
e construir com ele uma jornada, e construir com ele uma identidade, e construir com ele uma relação criativa e inteligente. A vida no altar também traz para nós uma libertação. A gente se liberta daquelas concepções erradas, se liberta daquela religiosidade inconsequente, se liberta de tudo isso e abraça uma experiência pessoal com Deus, espiritualmente poderosa, que vai te levar avante e vai te inspirar. Faz sentido, gente? Tá? E veja só, faz também a capacitação da sua vida. Te capacita para você entender o propósito de Deus, entender o modo de agir de Deus. Faz você se introduzir no universo da espiritualidade do Senhor. Porque a Bíblia diz: nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, é uma luta que nós travamos, que não é contra a carne, contra o sangue, não é contra as pessoas, não é contra os políticos, não é contra aquilo, não é contra aquele outro. Existe uma luta que se trava na esfera espiritual, que a gente não tem acesso se não for pela espiritualidade, e que a gente não tem poder para enfrentar se não for o Espírito Santo liderando a caminhada da gente. Porque é um mundo poderoso, mas é um mundo intangível e invisível, mas real. É nesta esfera de espiritualidade que Deus te capacita para ser mais do que vencedor. E é nessa esfera de espiritualidade que a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Aí é que está o grande segredo de você estar com Deus. Porque o maligno não lhe toca. Por quê? Porque você é propriedade de Deus. Você é santificado ao Senhor. Você é consagrado ao Senhor. Então a sua vida tem uma autoridade poderosa sobre ela. E o maligno não tem liberdade de lhe tocar. A menos que você dê lugar ao maligno. A menos que você dê lugar ao diabo. Se você der legalidade, Deus não pode fazer nada, porque você tem liberdade de fazer. Mas se você quiser ter uma vida vitoriosa, o Senhor está ali para garantir que o maligno não lhe toca. É poderoso demais isso, não é não? É poderoso. Então isso você nunca vai aprender numa universidade que ensina física e química. É importante a física, a química e tudo mais. Mas é muito importante você conhecer a dimensão espiritual da vida, para você não ficar à deriva. Sabe tudo de matemática, sabe tudo de química, sabe tudo de biologia, mas não sabe da vida espiritual, que é aquela que pode fazer você mais do que vencedor nas regiões celestiais. Fazer você experimentar Deus, quando Deus passa a ser na vida cotidiana, uma teoria ou alguma coisa que as pessoas discutem. Mas Deus não é algo que as pessoas discutem. Deus é aquela personalidade espiritual que você experimenta num relacionamento saudável, criativo, inteligente. Deus passa a ser muito mais significativo para você do que uma teoria religiosa, não é verdade? Hoje começarei a engrandecer-te, e Deus começa a nos engrandecer pelo nosso conhecimento do que Ele pretende fazer em nós e através de nós. Ser o nosso Deus poderoso, ter a palavra dEle operando em nossas vidas. Consagração significa separado para uso especial do Senhor. Vasos para honrar ao Senhor. Quero encerrar agora lendo com vocês 2 Timóteo 2, de 19 a 26. Eu quero que vocês vejam como Paulo entendeu isso, para que a gente possa aplicar na vida da gente. Entretanto, o firme fundamento de Deus, olha, toda vida que você estiver estudando alguma coisa, você vai estar estudando o fundamento daquela coisa. Então, quando você quiser estudar Deus, tem que estudar o fundamento de Deus. O fundamento de onde se origina a revelação de Deus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Olha então, o fundamento de Deus tem um selo de autenticidade. E qual que é o selo? Olha só, o Senhor conhece os que lhe
pertencem. Então, não é você que se diz filho de Deus. É Deus que declara a seu respeito que você é filho dele, porque você entrou numa relação paternal com ele. Então não é a sua declaração religiosa sobre ele, é a declaração espiritual dele a seu respeito. É ele que declara a você, pelo Espírito Santo, que você é filho dele. Então o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então não é apenas o fato de ter um relacionamento, é que tem também um comportamento compatível. Porque o comportamento compatível é: não deixe a injustiça predominar na sua vida. Injustiça aqui é muito mais do que você ter a coisa certa ou errada em relação a um ou outro. É você estar fora da justiça de Deus, que é de fato o que determina a relação correta entre Deus e os homens, entre os homens e os homens. Veja só o seguinte: ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Então existem no mundo vasos para honra e vasos para desonra. Vamos lá. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem é o possuidor do seu vaso? Quem é o possuidor? Você não ofereceu sua vida no altar? Você não entregou a vida nas mãos dele? Então, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu, ou seja, Deus é o Senhor, possuidor da sua vida, porque você a consagrou a Ele. Estando preparado para toda boa. Então você não somente está com a vida em dia com o Senhor, nas mãos do Senhor, mas preparado para toda boa obra. Daí começarei a engrandecer-te a partir de hoje, porque você está preparado para toda boa obra. É isso que faz o crente ser mais do que vencedor. Não é uma coisa mágica, acidental. É uma construção, é uma edificação. É algo que você faz no dia a dia, com essa sabedoria, com esse preparo que Deus te dá, porque você passa a ser vaso para a honra daquele que te possui, que é o Senhor Deus poderoso da criação, porque você é filho dele. Então, próximo. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Olha o que Paulo está orientando ao Timóteo, seu filho na fé. Foge às paixões da mocidade, segue a justiça. Lá falou para você ter um tratamento da injustiça. Não entre na injustiça, mas segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Aí já faz uma distinção. Deixa a injustiça de lado e apegue-se à justiça, fazer a coisa certa. E aí, a fé, sem a qual ninguém pode agradar ao Senhor. O amor, que é a essência de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. De coração puro, é a pureza, pureza da santificação, pureza da consagração. Não é a pureza beata, é a pureza de alguém que sabe que tem uma vida limpa, uma vida pura, que pode ser testada na sociedade. Por isso que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como uma pessoa aprovada, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então Paulo está falando sobre essa pureza. E aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Então há uma diferença daqueles que não invocam o Senhor, que não buscam a face do Senhor, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que estão nos átrios do Senhor, naqueles que têm identidade com o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas. Olha o que Paulo está dizendo: repele as questões insensatas e absurdas, porque tem coisa que é insensato, do ponto de vista de Deus é insensato, do ponto de vista de Deus é absurdo, porque a pessoa não conhece Deus, então não vai discutir o que não conhece. Primeiro tem que ter uma experiência com o Senhor, para depois falar do Senhor, ou então assume a ignorância sobre estas coisas do Senhor. Não é vergonha você assumir que não sabe, mas buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus está se colocando na possibilidade de você encontrá-lo. Ele quer ser achado de você, mas é preciso que você tenha interesse em aproximar-se dele. Então, insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas, só criam bate-boca interminável e infrutífero. Então o cristão que tem relação com Deus não vai entrar numa discussão infindável, que só produz discussões deletérias, sem qualquer significado espiritual produtivo, né? Veja mais. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, apto para falar do amor de Deus, apto para dar o seu testemunho, mas com humildade, com sinceridade, e ser paciente também, ter paciência, porque às vezes a gente também fica irritado, porque a gente age pela carne, e o Senhor diz assim, olha, não vos conformeis com a carnalidade desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam pacientes. Veja mais. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, o que é o propósito da nossa discussão? É conduzir as pessoas a uma experiência com Deus, que possam conhecer o Senhor. Não tem nenhuma intenção de ganhar uma discussão. No fundo, é ganhar uma alma, para que o Senhor abençoe essa alma, e essa alma seja feliz, e possa tornar-se um vaso para a honra de Deus, né? Então pronto, próximo, nós vamos até o 26, mas também o retorno à sensatez. Olha o que Deus quer, que você retorne à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então o que no fundo interessa? É que você se liberte dos laços diabólicos, das astutas ciladas do demônio, para que você seja uma pessoa sensata, uma pessoa abençoada e abençoadora. Faz sentido, meus amados irmãos? Então, 1 Coríntios 1, 2 e 3 para encerrar. 1 Coríntios 1, 2 e 3. Então, sim, hoje, olha, estou falando aqui com os irmãos e até me esqueci da ceia, né? Ninguém me falou. Aqui está uma ilustração fantástica. Está na frente dos meus olhos, mas eu não estou enxergando. Não é não? Está na frente dos meus olhos, mas o meu coração está em outra coisa. Então vamos aproveitar a ilustração. O seu coração não pode se distrair com coisa nenhuma, tem que focar no Senhor, porque o Senhor vai ser a resposta para as suas mais complexas indagações. É muito bom ser crente, gente, é muito bom, é um amparo muito bom. Cadê o 26? 1 Coríntios 1, 2 e 3, lá o 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, olha só, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, como é que você se constrói? Santificados em Cristo, chamados para ser santos, mas não é essa beatificação religiosa, não. É a ideia de que eu sou alguém com quem Deus tem uma relação pessoal. Eu sou alguém que conhece a identidade do Senhor e trabalha com Ele, estuda a palavra dEle, e o Espírito Santo aplica a palavra dEle. Eu estou falando isso tudo aqui para que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, para que você seja um crente maduro, um crente abençoado, um crente esclarecido, um crente que sabe que Deus tem uma obra grandiosa para você, tem uma oportunidade significativa e majestosa para você. O 2 agora, né? O 3 agora, por favor. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então termino dizendo, graça a vós outros, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mentes, que tudo isso venha
originado de Deus para encher a sua vida com a espiritualidade que vem do céu, porque Ele é o nosso Pai, e através do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então está aí, meus irmãos, um desafio: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A partir de hoje começarei a engrandecer-te, porque a partir de hoje você compreende que Deus tem um projeto especial para a sua vida. Não é um projeto religioso, é um projeto de natureza existencial. Deus quer relacionar-se com você, aqui e agora, para que você não pense em Deus como uma ideia, como uma teoria ou como uma doutrina. Que você pense em Deus como um companheiro de jornada, como um amigo certo para as horas incertas. Deus guarde vocês e leve vocês na sua santa paz.